Salve, salve galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física, e estou trazendo para você agora a resolução de uma questão do SASE. É a prova do vestibular seriado da UFVJM, tá bom? E agora a gente vai resolver uma questão do módulo 1 da prova de 2021. Eu vou jogar a questão na sua tela, você vai parar o vídeo, leia a questão no seu tempo, depois você volta para a gente resolver a questão junto. Vamos lá? Então, pessoal, essa aqui é uma questão cujo tema é cinemática, né? Aquela partezinha que fala de velocidade, repouso, movimento. E, em especial, aqui a gente vai utilizar as ferramentas da velocidade média com as ideias, né, de movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Olha só, se você não lembra muito bem dessa teoria, eu vou deixar aqui um card para você, dá uma olhadinha aqui que eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente a teoria dos conceitos iniciais de cinemática, tá bom? Bom, agora olha só que bacana, nesse vídeo eu quero trazer para você algumas ideias então que são interessantes para a gente começar a resolver uma questão. E a primeira delas é, faça um esboço, represente a situação através de um desenho, de um esquema, algo que você consiga ver, visualizar o contexto. E esse contexto ele traz para a gente a seguinte situação, olha que bacana. Ele fala para nós, então, que um móvel está fazendo um percurso dividido em 3 etapas, em 3 trechos, né? É assim, inclusive, como ele chama. O primeiro trecho, que eu desenhei de A até B, ele percorre 300 km com uma velocidade média de 60 km por hora. No segundo trecho, que eu chamei de B até C, ele percorre 750 km com uma velocidade média de 50 km por hora. E neste último trecho, que vai de C até D, ele percorre 210 km com uma velocidade de 70 km por hora. Legal? Nota que também existem paradas. Ele faz uma parada do primeiro para o segundo trecho, de 1 hora. Fica lá, né, num posto, vai no restaurante, come alguma coisa. E depois, entre o segundo e o terceiro trecho, existe uma outra parada, que levou 2 horas. O que ele quer na nossa questão? Ele quer que eu descubra quanto tempo esse cidadão viajou, quanto tempo ele gastou na viagem, incluindo as paradas. Legal? Então olha só que bacana como nós vamos proceder. Nós vamos proceder da seguinte maneira, hein? Primeiro, a gente vai verificar as unidades de medida. Nessa questão, tá tudo em paz, tá tudo certinho. Afinal de contas, nota comigo que as unidades de velocidade estão todas em quilômetro por hora e as unidades de distância, espaço percorrido, estão todas em quilômetros. Não importa se está ou não no Sistema Internacional de Unidades. O que importa é que as unidades sejam compatíveis. Velocidade em quilômetro por hora, distância em quilômetro. Eu não poderia começar as minhas contas, por exemplo, se a velocidade tivesse em metro por segundo e a distância em quilômetro. Aí antes eu deveria fazer as conversões. Fiz o esboço, dica 1. Fiz a análise das unidades de medida, dica número 2. Agora a gente vai fazer as continhas, vamos para a ação. Como que a gente vai proceder? A gente vai proceder da seguinte forma, ó. Primeiro nós vamos calcular a velocidade, né, usando a fórmula da velocidade, quanto tempo ele leva para fazer o primeiro trecho. A própria questão fala que é para a gente tá trabalhando da forma experimental com as ideias do movimento retilíneo, onde a velocidade permanece constante, ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Então, nesse caso, eu posso utilizar a velocidade, a mesma formulinha da velocidade média, né? Velocidade escalar média, só chamando de V. Velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Legal? Sabendo que a nossa velocidade vale 60 e que o espaço percorrido é de 30, então a gente pode descobrir quanto tempo esse móvel leva para fazer o primeiro trecho. Multiplicando cruzado, vamos descobrir então que o tempo gasto para o primeiro trecho é de 300 dividido por 60, né? Aqui a gente pode dar uma simplificada, né? A gente tem o hábito de cortar os zerinhos. Ficamos com 30 sobre 6, ou seja, 5 unidades de tempo hora. Legal? Então agora vamos fazer as continhas para verificar
quanto tempo ele gasta para fazer o segundo trecho. Mesma formulinha, velocidade, espaço percorrido dividido pelo tempo, né? Se você tem o hábito de chamar de distância d, fique à vontade, não vai dar nenhuma alteração na nossa continha, tá bom? A velocidade agora vale 50, o espaço percorrido é de 750. Com isso, a gente acha o intervalo de tempo gasto para fazer o segundo trecho. Multiplicando cruzado, nós vamos obter então que o nosso ΔT é 750 dividido por 50. Simplificando, né, o zerinho de cima com o zerinho de baixo, a gente descobre o nosso ΔT valendo 15 horas. E por fim, como última etapa da nossa questão, a gente vai calcular então o nosso tempo gasto para fazer o último trecho. Então vamos com velocidade, espaço percorrido dividido pelo tempo. A velocidade sendo de 70, o espaço percorrido sendo de 210. Quanto tempo ele gasta para fazer o percurso? Com isso vamos descobrir 210 dividido por 70. E simplifico os zerinhos mais uma vez, vou encontrar então que o nosso ΔT vale 3 horas. Então, lembra que o nosso objetivo é calcular o tempo total gasto. Então, vamos fazer a soma dos tempos. O tempo total gasto por ele. Olha que bacana, hein? Para fazer o primeiro trecho, ele então leva 5 horas. Para fazer o segundo trecho, nós descobrimos que ele leva 15 horas. Para fazer o terceiro trecho, ele leva 3 horas. Mas eu não posso esquecer, a questão foi muito clara no comando. Ela quer também que eu contabilize os tempos de parada. Que para a primeira parada foi de 1 hora e a segunda parada foi de 2 horas. Somando tudo, 5 mais 5, 10, mais 3, 13, mais 1, 14, mais 2, 16. 16, né? Vai 1. Umzinho com umzinho, 2. Então, ao todo, nós temos 26 horas gastas para fazer todo o percurso. Eu queria chamar a sua atenção que se você esquece de somar os tempos de parada, você ia obter uma resposta que tem nas alternativas para você marcar. Por isso, muita atenção na hora de fazer a análise desse tipo de questão. Legal? Observe então que contabilizando os tempos de parada, o tempo total desse percurso foi de 26 horas. E isso é justamente o que a gente encontra na alternativa D da nossa questão. Galera, dá uma boa revisada nesse tema de questão. Compartilhe esse vídeo aí com quem você sabe que vai fazer o SASE. Claro, continua sempre seus estudos. Valeu!